Eu sou a Meire Nakamura, compartilho minha experiência com os macarrões feitos com merengue italiano, ajudando pessoas que querem obter os melhores resultados nas suas fornadas de macarrões. Fazer macarrões é simples, mas não é fácil, mas pode se tornar mais fácil a partir do momento que se tem o entendimento do que é esse docinho, sua origem, qual é a essência, a tradição que ele traz, que ele carrega. Porque os macarrões, eles são considerados doces caros, tanto no seu preparo quanto na sua comercialização, mas temos que entender que existe uma tradição, um conceito muito grande em cima desses docinhos. Esses docinhos, eles são considerados temperamentais porque eles são difíceis de fazer, porque até que você entenda o porquê de eles serem considerados tão temperamentais e difíceis. Eu quero falar um pouquinho, eu falei na live passada sobre a minha história com esses docinhos, o que ele representa para mim, o que ele trouxe, o que ele agregou de importante, de relevante na minha vida pessoal e profissional. E eu recebi muitas mensagens de pessoas que compartilharam também a mesma experiência que eu. E eu quero agradecer muito as pessoas que me mandaram as mensagens e também as pessoas que compartilharam também quase parecida a história comigo aqui no feed. E esses docinhos, eu sempre falo, a partir do momento que eu aprendi fazê-los com perfeição, sem perdas, sem estresse, e sem sofrimento nenhum, quando eu entendi todo o processo de engrenagem que é preciso entender para que consigamos ter êxitos com eles, ficou muito prazeroso e ficou viciante, como minhas alunas dizem. Esse termo viciante eu conheci no passado e ele faz muito sentido isso. Quando a Camila falou isso, a primeira vez que eu ouvi isso foi da Camila, e eu achei incrível e faz todo sentido, porque a partir do momento que você consegue ter segurança, confiança para ir lá executar 5 receitas seguidas e ter 100% de aproveitamento nesses trabalhos, é incrível. E sim, se torna viciante, sim, prazeroso, sim. E a partir do momento que a gente adquire essa confiança, a gente começa a pensar em outras coisas que não são aqueles, porque não tem mais problema. A gente não tem que ficar pensando e ficar louca em tentar resolver os problemas que os macarrões causam. Acontecem, né, numa receita. E aí, a partir daí, a gente tem cabeça para criar, inventar, procurar evoluir e aprender a fazer novos formatos, inventar outros formatos, porque os macarrões, ele nos possibilita isso. E eu vou fazer uma confissão aqui, que embora eu também consiga fazer trabalhos personalizados, se eu tiver uma encomenda de personalizados, eu vou estudar esse personalizado que me foi pedido e vou sim fazer testes e conseguir fazer sim. Só que os macarrões tradicionais, os redondos, tanto o tamanho tradicional, principalmente os mini macarrons, são os que mais me encantam. Por quê? Porque eles brilham, eles enchem os meus olhos.
por que que eu sou apaixonada pelo redondo tradicional, tamanho tradicional e mini? Porque o simples me encanta muito, muito. Enche o meu coração, enche os meus olhos. Porque a partir do simples, isso é a minha opinião, tá? Não quer dizer que todo mundo faz macarrões redondos tradicionais e tem que parar por aí, porque podem alçar outros voos e é incrível também. Mas os redondos tradicionais e as cores candy colors, os tons pastéis, são os que mais me encantam. Porque ao mesmo tempo que eles são simples, eles são requintados, eles são... eles remetem ao luxo, eles são incríveis para mim. E eu tenho uma grande, assim, um mimo, um cuidado enorme com eles. Eles são os macarrons que fazemos artesanalmente e que a gente consegue fazer assim uma produção grande com eles, qualquer cor. Então, esse trabalho me encanta muito. E a partir daí, e ele bem feito, ele com acabamento bem feito, com recheios depositados ali, com capricho, eles me encantam, eles enchem meus olhos. Por isso que eu tenho um é enorme o carinho, o amor, a paixão que eu tenho pelos macarrons tradicionais redondos. Eu aprendi a fazer os macarrons com 45 anos de idade. Eu vou repetir isso porque muitas pessoas me mandaram mensagens e compartilhando tudo isso que eu tô falando. Falou, Meire, eu tenho tantos anos e eu venho tentando há tantos anos fazer os macarrons e eu não consigo. E quando você falou que aos 45 anos de idade você conseguiu fazer os macarrons, eu vi que eu também sou capaz. E é isso que eu quero falar. Seja a pessoa que está iniciando uma carreira na confeitaria, seja uma pessoa que já está encerrando a sua carreira na sua profissão, seja a pessoa que está no meio dessa idade, com 30 anos, ela também consegue, qualquer pessoa consegue fazer macarrons perfeitos. Nunca é tarde para aprender alguma coisa na vida. E isso eu aprendi com os macarrons. Porque quando eu pensei que eu já aos 45 anos eu já estava conformada com a minha vida, com o que eu estava fazendo, os macarrons veio para me provar ao contrário. E a partir do momento que eu conheci os macarrons, eu não parei mais de estudá-los praticamente. Porque todo esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu adquiri durante esses 6 anos, eu ainda vejo o quanto eu ainda tenho que aprender. Só que eu consigo fazer os macarrons de forma que eu faço o máximo possível de minimizar todas as minhas chances de erros. Isso não quer dizer que eu nunca vou errar, isso não quer dizer que eu não perco receitas, porque existe também uma coisa chamada fatores externos, que muitas vezes esses fatores, quando a gente perde uma receita, muitas vezes, quando você já domina a técnica e já domina a massa dos macarrons, esses fatores externos é que vão contribuir, às vezes, ou muitas vezes, para que a gente perca uma receita. Porque dependemos de matérias-primas, né, orgânicas, como a farinha de amêndoa, que ela hoje pode estar perfeita, mas amanhã ela pode já pode ter tido uma modificação. E isso, quando a gente tem isso na cabeça e a gente perde uma receita, não existe mais aquela frustração das perdas de antes, do começo.
A gente perde uma receita por causa de fatores externos, mas a gente sabe, já conhece a engrenagem e a gente passa a conhecer também os erros, por que a gente errou. E se foi por causa da farinha, eu não vou usar mais aquela farinha. O que eu quero dizer é que não há, quando a gente perde uma receita, quando a gente começa, a partir do momento que a gente domina os macarrons, a gente não tem aquela sensação aqui dentro de sofrimento, de dor, de perda, por incapacidade da gente. Porque até então a gente acha que a gente é incapaz, que a gente é burra, e não é. Então, todas as pessoas, independente de sexo, independente de idade, se quer aprender a fazer macarrons, todos são capazes. E aí, se é para hobby, se é para comercializá-los e ter uma renda, se é para aprender a fazer os macarrons para agregar comercializá-los para agregar a sua renda, porque você ainda tem uma profissão, para aprimorar você que é confeiteira e tem perdas dos macarrons ainda nas suas fornadas, e você quer aprender para aprimorar a técnica ou conhecer outra técnica e fazer com que e ir aprendendo, fazendo com que você tenha mais conhecimento e não perca mais receitas, tudo isso é possível. E tudo isso independe de sexo, independe de idade, independe até de situação financeira. Sabe por quê? Porque o macarrão, a partir do momento que você aprende, que você não tem dinheiro, mas você investe num curso que vai te proporcionar essa segurança e aproveitamento total da receita, você vai parcelar lá em suaves prestações, você vai pagar em suaves prestações, dividido em 12 meses, mas a partir do momento que você aprende, você adquire segurança e, portanto, você começa a comercializar os macarrons e esse retorno começa a voltar para você. Porque foi assim que eu fiz vários cursos e foi vendendo os meus macarrons, porque eu comecei do zero, eu não tinha nada, não tinha batedeira, eu tinha a batedeira de plástico marrom Arno, com aqueles 2 batedores fixos, porque não era planetária, que era da minha sogra. E eu tentei fazer macarrons lá, mas o merengue ficava errado. Eu não tinha forno, não tinha termômetro para fazer a calda. Então tudo isso eu fiz, os cursos que eu fui fazendo, paguei tudo à vista, mas todo o equipamento, todo o utensílio, onde eu podia comprar dividindo até em 12 vezes, é o que eu fazia. Porque eu comecei a trabalhar com chocolate Callebaut, comecei a trabalhar com as pastas da Fabre, comecei a fazer testes com as farinhas, porque as coisas mais difíceis que eu tinha, por causa das perdas que eu tinha, era a farinha de amêndoa, que eram de péssimas qualidades. E foi então que eu comecei a fazer. Então eu tive muitas perdas também. Só que o meu objetivo foi conhecer e dominar os macarrons, para que eu conseguisse me firmar, ter segurança para continuar vendendo e poder tirar todo o investimento que eu tinha feito. Então foi assim que eu comecei. Então hoje eu tenho o trabalho que eu tenho, mas veio nesse processo de aprendizagem e nesse processo de investimento. E aí, quando eu falo que todos podem aprender, independente de objetivo, né? Para hobby, mas tem que investir. Não tem como não.
porque senão aquele sentimento lá de frustração vai continuar. Então eu sempre falo, os seus resultados com os macarrons serão de acordo com a sua adequação. E foi isso que eu fiz, era isso que eu queria. Portanto, hoje eu falo com muita segurança e falo com muita propriedade que é possível sim fazer os macarrons com 100% de aproveitamento, de forma que, se você começou por hobby, de alguma forma, em algum momento, esses macarrons vão virar uma renda, e uma renda prazerosa. Porque se você começa com hobby, você começa fazendo por prazer, vai ser um prazer remunerado. E queira ou não, a não ser que você realmente não queira, porque a partir do momento que a gente começa a fazer esses macarrons perfeitos, além de lindo, gostosos, e ainda tem aproveitamento total, a gente quer exibir nas redes sociais. E isso para todo mundo. Não, eu duvido quem faz macarrons e que tem um resultado excepcional, que faz por hobby e não quer exibir esses macarrons nas redes sociais. Sabe por quê? Porque o macarrão, quando você coloca lá na sua rede social, que você faz macarrons, você mostra que você faz macarrons lindos, todo mundo vai perguntar, todo mundo vai elogiar, todo mundo vai... As pessoas que é do seu círculo de amizade, que também talvez nem saiba que você faz macarrons e vai ficar sabendo, eles também vão ficar incrédulos. Você faz aqueles macarrons, é incrível. Porque o macarrão, ele é um doce extremamente difícil, é um dos mais difíceis da confeitaria. E você faz aqueles macarrons, é incrível. E quando a gente recebe esse feedback, é uma delícia. Aí aquela dor, aquela frustração que a gente tinha antes é substituído por uma sensação e um ego infla, a autoestima volta. E mesmo que você não venda os seus macarrons incríveis, ele vai te fazer muito bem. E aí agora eu entendo também porque que eu também achava que o macarrão me ajudou muito e que ele foi a minha terapia, quando eu mais precisei dele. Porque o retorno dos feedbacks dos meus clientes também fez com que eu me sentisse bem, também fez com que meu ego inflasse, também fez com que a minha autoestima voltasse. E aí a gente até esquece que um dia teve depressão. É incrível. E eu falo porque eu estava em estado de depressão em 2017. E foi o macarrão que me tirou daquela situação lastimável que eu estava. Então, o macarrão está além de ter uma renda, e a gente pode fazer isso, além de ser prazeroso, a gente pode fazer com que ele seja também rentável para a gente, né? Mas conhecendo o que é o macarrão, o que você precisa ter e fazer para chegar nesses resultados extraordinários. Isso tudo aqui, ele faz também com que quando a gente erra, quando a gente perde as receitas, isso aqui, esse conhecimento aqui, ele faz com que a gente não fica com aquela sensação de incapacidade e de burrice que a gente acha que a gente tem. E aí sim, você vai entender os processos, e perder a receita do macarrão também não é bom. Óbvio que não é. A gente está perdendo, a gente perde muito dinheiro também quando a gente perde as receitas. Mas o que eu estou falando é que esse sentimento que todo mundo tem quando perde as receitas, a gente não tem quando a gente tem esses conhecimentos aqui. Que a gente tem que saber o que é o macarrão, que ele é um docinho que tem características próprias, que ele tem que ser crocante, úmido e macio por dentro.
que aquele macarrão oco que tem um vão entre a casquinha e a massa é um problema, que ele não é comercializável. Por que, que ele não é comercializável e por que, que ele tá errado? Porque esse macarrão com essas características, quando a gente pega ele, ele quebra. E ele quebra como? Ele forma um buraco mesmo lá dentro. Você pega, não é que ele esfarela, ele quebra, ele forma um buraco em cima. E aí a gente vê que a massa tá lá embaixo e tinha só uma casquinha em cima. Então ele está errado. E além de tudo, ele não é gostoso. Então quando você sabe por que que isso acontece, você não vai se frustrar. Porque você vai saber por que que isso aqui aconteceu. Então então quando você tem esse entendimento, esses conhecimentos, o que é o macarrão, as características, o que você precisa ter para fazê-lo, o que você precisa fazer para fazê-lo. Então, tudo isso, quando você tem esse conhecimento e a gente começa a perder as receitas, a gente perde, mas a gente já sabe qual que é o segundo passo. É, por exemplo, não usar mais aquela farinha que você usou e que causou aquele macarrão oco. É usar uma espátula que te dê uma macarronagem, uma performance melhor na macarronagem. Então tudo isso faz com que a gente vai adquirindo confiança e vai enchendo o coração da gente, os olhos de muito amor e paixão por esses docinhos. E fazer isso, fazer com que você adquira essa confiança e segurança, chegar nesse nível só depende de quem? De cada um. De tomar uma decisão, de colocar lá em cima um objetivo e fazer com que se movimentar para chegar nesse objetivo que você colocou lá em cima. Porque foi isso que eu fiz quando eu tinha todos aqueles problemas que eu tinha lá em 2014 e 2015. Eu falei, ou eu vou aprender a fazer os macarrons ou eu vou desistir. Que foi isso que muitas pessoas escreveram para mim. Eu faço macarrons há muitos anos, mas eu só tenho perda e eu não quero mais. Ele está lá. Algumas pessoas de fato desistem e algumas pessoas pegam esse macarrão, guardam numa gaveta e aí quando desperta de novo aquela vontade de aprender, quando acende de novo aquela vontade de fazer macarrons, ela vai lá, abre a gaveta, depois de muito tempo, e tenta de novo. Só que ela vai lá, abre a gaveta, pega a receita, vai executar. Mas como? Com tudo que ela tinha anos atrás. E aí não vai mudar o resultado. Por isso tem que ter esse entendimento. Então, e hoje eu não comentei ainda, mas a Renata Castro, ela tá aqui, eu não comentei ainda, mas vou lá fazer minha análise. E ela mostrou, e ela é uma das pessoas que sempre falou pra mim que tinha medo de fazer os macarrons porque não davam certo. E eu vi, agora antes de entrar na live eu vi, e eu vou lá depois dar as minhas considerações para você, Renata. Eu só agora aqui eu quero te parabenizar. Parabéns mesmo. Isso, agora hoje, a outra paixão que eu tenho é o que eu tô fazendo hoje, há 2 anos, vai fazer 3 anos, na verdade. Esse final de ano faz 3 anos que eu estou dando aula. E isso está sendo incrível para mim, porque os resultados quando eu vi que eu podia ajudar as pessoas dessa forma, ensinando o meu método, e eu vi que elas também estavam se libertando e se livrando desse sentimento de incapacidade, de não conseguir fazer os macarrons, porque é essa sensação que eles dão pra gente, né? Foi incrível. E então essa é a minha segunda paixão com os macarrons e eu estou amando. E saber que, além de conseguir fazer os macarrons sem perdas
e chegando a ser viciante e prazeroso, palavras dos meus alunos, isso me impulsiona muito mais a querer fazer mais e melhor e sempre. Porque é uma outra coisa que está me dando muita satisfação. Está fazendo com que eu consiga, além de me realizar, porque também era uma outra coisa que eu tinha, eu sempre achei que eu era incapaz de ensinar qualquer coisa para as pessoas. E há quase 3 anos, esse trabalho que eu venho fazendo é o que também tem preenchido o meu coração, que tem me emocionado, porque além de saber executar os macarrões sem perdas, todos fazem macarrões perfeitos e bonitos. Mesmo as pessoas que ainda têm dificuldade, porque os macarrões, a gente não pega uma receita e vai executar e na primeira receita a gente consegue. É raro isso, acontece, mas é muito raro. Mas não tem um prazo, né? Eu tenho uma média de tempo, de um período que as pessoas realmente conseguem, mas isso não quer dizer que temos que seguir à risca isso. Que você tem que fazer em 7 dias, que você tem que fazer em 15 dias, que você tem que fazer em 30 dias. Porque as pessoas são diferentes umas das outras. E isso não pode fazer com que você se sinta também mal. Tem que ter paciência e tem que ter persistência. Tem que ter calma, paciência e persistência. Porque isso faz com que as pessoas são diferentes e, portanto, cada uma vai ter um grau de dificuldade, vai ter um grau de entendimento. E eu não quero que as pessoas também sintam que são incapazes por causa disso, porque não é. E eu tenho certeza. Pode demorar. Tem aquelas que são coelhinhas, vão lá, fazem a receita e posta lá no meu grupo. Meire, a primeira receita, quase 100%. Mas as pessoas, se tiver calma, se tiver paciência, se tiver persistência, nós vamos juntos caminhar rumo aos macarrões perfeitos. Eu tive, gente, eu faço macarrões há 6 anos. Eu fiquei 2015 e fiquei 2000 até meados mais ou menos de 2016, eu fiquei um ano tentando fazer os macarrões sozinha. Vocês imaginam o dia a dia desses 365 dias? Então, tem que ter paciência. Eu tive e fui persistente. Então, quando lá eu estava perdendo muitas receitas, eu falei assim, não, agora chega. É um ultimato. Ou eu vou tentar entender esse processo. Se eu não conseguir, eu vou desistir, porque eu não quero mais ficar com esse sentimento aqui. Não quero. E também não quero ficar gastando dinheiro, comprando, perdendo, sem saber por que eu estou perdendo. Então, se eu não sei por que eu estou perdendo, eu estou secando o gelo. Eu fui, gente, persistente, mais de um ano. Então, nós temos que ter paciência e cada um no seu momento. Por isso que eu falo hoje, não tem idade, não tem. O momento de cada um vai chegar. Seja a pessoa jovem, seja a pessoa que está no meio dessa idade, seja a pessoa como eu, madura, né? No alto da nossa maturidade, fazer os macarrões que a gente faz é incrível. Eu não sei se a Lúcia Claudina tá aqui. Eu não vi se você entrou, mas quero te parabenizar. Eu não sei a data ainda, o dia do seu aniversário, mas eu quero te parabenizar agora. E depois eu também quero ver seus macarrões do seu aniversário, tá? Assim como eu vi da Luciane. É incrível. Parabenizar também 2 vezes, né? Todos os meus alunos, porque nós, né, para me parabenizar também 2 vezes por ter chegado nesse nível e vocês também, e pelos aniversários que eu e vocês também faremos muitos macarrões ainda, tá bom?
Então, pessoal, é isso que eu quero falar. E eu quero contar uma novidade para vocês. Eu senti muita falta, não sei vocês, mas eu achei que demorou muito para chegar hoje. Vocês podem me responder, parece que foi acho que chegava quinta-feira, mas não chegava quarta-feira. Será que só eu que tive essa sensação? Chefe, Denise. Idosa, olha só. Denise. Poxa, não vai não. Nós estamos na flor da idade. Então, eu não sei. Quem teve essa sensação que parece que chegava a quinta, mas não chegava a quarta-feira para live? Quem também achou, coloca aqui, por favor, aqui nos comentários. Senão não vou contar a novidade. Denise. Não, não fala isso mais, Denise. Viu, chefe, Denise? Tá proibida, tá? Quem quer aprender a fazer macarrons, seja por qual motivo for, se for por hobby, para uma renda, para agregar ao seu trabalho na confeitaria, seja para fazer os macarrons conciliando com a sua profissão, porque também é muito legal e agrega também. Se você começa depois comercializá-los em pequena quantidade para conciliar com o seu trabalho, também é legal, porque esporadicamente você pode fazer uma festa e isso também traz um feedback incrível para a gente, é tão gostoso. Os feedbacks são os combustíveis que vai continuar impulsionando a gente querer sempre fazer mais e melhor os macarrons, querer aprender a fazer macarrons personalizados, querer aprender a técnica do lettering para escrever nos macarrons. E agora, olha, Dia das Mães e Dia dos Namorados, eu adoro, gente, fazer o macarrão tradicional e poder colocar lá alguma frase. Só aí, o fato da gente escrever lá, mãe, eu te amo, muda o cenário do macarrão tradicional redondo. Então, eu acho incrível, tá? Incrível. Para mim, é o meu predileto. Olha, então, a partir da semana que vem, na segunda-feira, segunda, quarta e sexta, vai ter live às 20 horas, horário de Brasília, aqui no Instagram, tá bom? Eu espero por vocês. Se cuidem dos seus em dobro e até sexta-feira. Eu vou começar a fazer a sexta, aí na semana que vem será segunda, quarta e sexta, tá? E eu espero por vocês. Boa noite, obrigada a todos que estiveram aqui e até sexta-feira.